Eles prometeram cura, juventude e prazer sob medida, mas esqueceram de avisar o preço. Em um mundo onde máquinas correm no seu sangue e o governo decide o que você pode ser, uma mulher está prestes a apertar o botão que pode derrubar todo o sistema ou condenar a humanidade para sempre. Num futuro assustadoramente próximo, a linha entre carne e código simplesmente deixou de existir. Os nanos, máquinas microscópicas invisíveis ao olho humano, navegam pela corrente sanguínea como deuses silenciosos, reescrevendo o corpo em tempo real. Um comando, um ajuste, e o metabolismo acelera. A gordura desaparece. Os músculos respondem. O envelhecimento desacelera. A Aspire chamou isso de evolução. Com uma estética limpa, discursos suaves e promessas de bem-estar absoluto, a corporação conquistou o mundo do mesmo jeito que gigantes da tecnologia fizeram décadas antes, oferecendo conveniência em troca de controle. Os nanos começaram como escolha, um luxo, um upgrade de saúde. Mas, pouco a pouco, se tornou uma necessidade. Depois, dependência. Agora, o próximo passo estava prestes a ser anunciado. Nano 2.0. Não um produto, um decreto, um sistema obrigatório, integrado por lei ao corpo de cada cidadão. Uma rede viva, conectada ao governo, capaz de monitorar, corrigir e punir. Oficialmente, era para a segurança biológica, mas na verdade, ninguém sabia até onde esse poder podia chegar. E era exatamente isso que Natasha precisava provar. Natasha não acreditava mais em coincidências. Ela cresceu vendo o mundo se render à tecnologia com um sorriso no rosto, enquanto poucos percebiam o truque por trás da cortina. Primeiro vieram os implantes médicos, depois os nanos de biomanutenção, e então a ideia mais perigosa de todas, a de que o corpo humano era um sistema falho demais para existir, sem correções constantes. Ela perdeu o pai cedo. Oficialmente, falência múltipla dos órgãos, mas na verdade foi um erro de atualização, um pacote experimental de nanos lançado antes da validação final. A Aspire pagou o silêncio da família com um acordo generoso e uma cláusula simples. Nenhuma pergunta. Foi ali que Natasha começou a fazer as perguntas certas. Anos depois, ela se tornou um fantasma digital. Um nome que não aparecia em bancos de dados oficiais, mas que circulava em fóruns criptografados, mercados negros de informação e canais clandestinos, onde hackers, bioengenheiros dissidentes e ex-funcionários arrependidos da Aspire trocavam segredos como quem troca munição antes de uma guerra. Ela não lutava com armas convencionais. Sua batalha acontecia em camadas invisíveis da realidade. Linhas de código biológico, protocolos de segurança genética, firewalls vivos, integrados ao sistema nervoso humano. A rede nano da Aspire era o coração de tudo. Um ecossistema fechado, autoajustável, conectado diretamente aos nanos, dentro de cada usuário. Não era apenas uma rede de dados, era uma extensão do corpo. Invadi-la sem autorização não significava apenas quebrar uma senha. Significava enfrentar defesas capazes de causar paradas cardíacas, colapsos neurais ou falhas metabólicas fatais em questão de segundos. E ainda assim, alguém precisava tentar. O anúncio do Nano 2.0 estava a poucas semanas de distância. Documentos vazados indicavam que o governo não apenas financiaria o projeto, mas tornaria sua instalação obrigatória. Nenhuma opção de recusa, nenhuma alternativa offline. Para Natasha, isso não era evolução, era colonização biológica. O problema era simples e brutal. A única forma de acessar os servidores centrais da Aspire era por meio de uma credencial viva. Um usuário com autorização governamental plena. Alguém que estivesse acima dos protocolos comuns. Foi assim que o nome Max Froth surgiu. Agente veterano da Divisão de Crimes de Biotecnologia. Público defensor da segurança genética. Nos bastidores, um homem afundado em vícios caros, prazeres artificiais e aplicativos nano de estímulo sensorial extremo. Um corrupto funcional. Exatamente do tipo que o sistema fingia não enxergar. Roth possuía algo que ninguém mais tinha. Uma chave biométrica integrada ao próprio braço. Um canal direto entre seus nanos e a rede Aspire. Impossível de ser copiada, mas não impossível de ser usada. Natasha não precisava da confiança dele. Precisava apenas de acesso por alguns minutos. E para isso, ela teria que entrar no jogo mais perigoso de todos. O jogo onde desejo, controle e poder se confundem. E onde um erro não custa apenas a missão, mas a própria vida. Max Froth não se via como vilão. Homens como ele raramente se veem assim. Para Max Froth, o mundo era simples,
Havia aqueles que controlavam o sistema, e aqueles que eram controlados por ele. A divisão de crimes de biotecnologia existia, oficialmente, para manter a ordem genética, impedir modificações ilegais, caçar hackers biológicos e terroristas do código vivo. Mas, na prática, a DCB era apenas mais uma engrenagem dentro da máquina maior, e Rocha aprendera cedo que engrenagens obedientes não sobreviviam por muito tempo. Ele prosperou porque entendeu as regras reais. Sabia quais crimes investigar e quais ignorar. Sabia quais relatórios arquivar e quais vender. Sua conexão direta com a rede nano da Spiriu tornava intocável. Não apenas um agente, mas um nó privilegiado dentro do sistema. Um homem que podia acessar fluxos de dados que outros só viam em apresentações corporativas. E ele adorava isso. Os nanos em seu corpo trabalhavam sem descanso, ajustavam seus níveis hormonais, mantinham o coração forte, neutralizavam toxinas do excesso de álcool e estimulantes. Aplicativos sensoriais rodavam em segundo plano, prontos para serem ativados com um simples pensamento. Prazer sob demanda, controle absoluto sobre o próprio corpo. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Natasha o estudava havia meses. Cada hábito, cada desvio de rotina, cada padrão previsível escondido sob a ilusão de poder. Ro frequentava os mesmos lugares, usava as mesmas redes privadas, buscava sempre o mesmo tipo de estímulo. Mulheres anônimas, encontros descartáveis, experiências intensificadas artificialmente pelos nanos. Era ali que ela entraria. O local escolhido não foi aleatório. Um clube exclusivo, protegido por firewalls biométricos e sensores de presença nano. Um espaço onde executivos, políticos e agentes como Hoff acreditavam estar seguros, porque todos ali tinham algo a perder. Natasha assumiu um rosto que não era o dela. Microajustes temporários nos próprios nanos, tom de pele levemente diferente, pequenas alterações na estrutura facial. Uma assinatura biológica falsa o suficiente para enganar sistemas de reconhecimento, mas estável o bastante para não levantar alertas. Ela não precisava ser perfeita, só precisava ser desejável. Quando Hoff a viu pela primeira vez, o olhar dele não foi de surpresa, foi de reconhecimento. Como se o sistema, mais uma vez, tivesse entregue exatamente o que ele queria. Ele ativou um aplicativo nano de leitura emocional, tentando decifrá-la antes mesmo de falar, e falhou. Natasha sabia como mascarar sinais biológicos. Controlava a respiração, o batimento, a liberação hormonal. Para os sensores dele, ela era apenas mais uma mulher interessada, curiosa, disponível. Eles conversaram um pouco. Roth nunca gostara de palavras quando o corpo podia falar por si. Ele a conduziu com confiança excessiva, como alguém que nunca foi contrariado. A chave biométrica em seu braço pulsava sob a pele, reagindo à excitação, mantendo a conexão constante com a rede Aspire. Cada segundo mais perto dele acelerava o risco. Natasha precisava de tempo. Precisava que Hoff se entregasse completamente ao próprio vício. Precisava que ele baixasse as defesas, não apenas digitais, mas mentais. E Hoff, convencido da própria invulnerabilidade, fez exatamente isso. Mas algo saiu do controle. No momento em que ele ativou um pacote nano mais profundo, um aplicativo de estímulo extremo, a rede respondeu de forma diferente. Não com prazer imediato, mas com um atraso estranho. Um microsegundo de silêncio, um vazio. Natasha sentiu antes que visse. Os nanos dela captaram uma oscilação anormal, um padrão que não estava nos dados que sua rede clandestina havia coletado. O Nano 2.0 não era apenas um projeto futuro. Alguns agentes já estavam rodando versões preliminares dentro do próprio corpo. Roth não era apenas corrupto, ele era um teste vivo. E naquele instante, o jogo deixou de ser apenas sedução e espionagem. Tornou-se algo muito mais perigoso. Um confronto silencioso entre dois sistemas dentro de dois corpos, onde qualquer erro poderia ser fatal. O silêncio durou menos de um segundo, mas foi o tempo suficiente para entender que algo estava profundamente errado. Os nanos no corpo de Rolf haviam entrado em um estado híbrido. Não era o comportamento padrão da versão comercial. Havia camadas extras de verificação, rotinas que se reescreviam em tempo real, como se o próprio sistema estivesse observando, aprendendo, se adaptando à situação. Ela manteve a expressão relaxada, o sorriso calculado. Por fora, continuava sendo exatamente o que Rolf esperava ver. Por dentro, sua mente corria mais rápido do que qualquer algoritmo. O Nano 2.0 não era apenas uma atualização, era uma mudança de filosofia. Os primeiros nanos reagiam a comandos, executavam ordens, ajustavam parâmetros definidos por humanos. Aquilo que ela sentia agora era diferente. Os nanos de Roth
não esperavam instruções completas. Eles interpretavam intenções, antecipavam estímulos, corrigiam desvios, antes mesmo que o corpo percebesse. Um sistema preditivo, autônomo demais. Max Roth fechou os olhos por um instante, respirando fundo, deixando que o aplicativo de prazer assumisse o controle. Um sorriso torto surgiu em seu rosto, carregado de satisfação e arrogância. Você sente isso? Ele murmurou, confiante. É como se o mundo inteiro desaparecesse. Natasha sentiu, mas não da forma que ele imaginava. Os nanos dela captaram microvariações elétricas vindas do braço de Roth. A chave biométrica estava em pleno funcionamento, transmitindo pacotes de dados criptografados para a rede Aspire. Cada batimento cardíaco dele era uma autenticação, cada pico hormonal uma confirmação de identidade. Ela precisava de acesso. E precisava agora, o mais rápido possível. Com um movimento lento, quase íntimo, ela aproximou o corpo do dele. O contato físico era essencial. Seus próprios nanos começaram a emitir sinais de interferência. Um ruído biológico cuidadosamente calibrado para parecer excitação humana comum. Um disfarce perfeito. Max Roth não percebeu. O primeiro passo era simples. Sincronizar os batimentos, respiração, temperatura da pele. Os sistemas da Aspire adoravam padrões. Quanto mais previsível o comportamento, mais fácil de confiar. Quando a sincronia foi atingida, Natasha ativou o segundo estágio. Um ataque que não vinha de fora, mas do dentro. Ela não tentou quebrar a criptografia. Em vez disso, explorou algo muito mais antigo. A confiança cega do sistema em seus próprios usuários autorizados. Usou os sinais biológicos de Roth como ponte, deixando que seus nanos escorregassem pela conexão ativa da chave biométrica. Por um instante, funcionou. Ela sentiu o acesso se abrir como uma porta mal fechada. Fragmentos de dados começaram a fluir. Contratos, protocolos, linhas de código genético, informações suficientes para confirmar os piores medos da rede clandestina. O Nano 2.0 não apenas monitoraria corpos, ele seria capaz de reescrever comportamentos, mapas neurais, respostas emocionais, tendências de obediência. O sistema aprendia com cada usuário e ajustava microimpulsos químicos para moldar decisões futuras. Não controle absoluto, algo mais sutil, mais eficiente. Influência. O governo não precisava mais convencer, bastava ajustar. Mas Roth começou a reagir. O corpo dele enrijeceu. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de confusão irritada. Seus nanos detectaram a anomalia. Um intruso não autorizado, usando sua própria identidade biológica. O que você fez? Ele rosnou, abrindo os olhos. Natasha tentou se afastar, mas foi tarde demais. Roth ativou um protocolo de contenção manual, um comando de emergência exclusivo da DCB. Os nanos responderam instantaneamente, inundando o sistema nervoso dele com estímulos agressivos. Força ampliada, dor suprimida, reações aceleradas. Ele a agarrou com violência, jogando-a contra a parede. O impacto fez os nanos dela entrarem em modo defensivo, estabilizando órgãos internos, reduzindo a sensação de dor ao mínimo funcional. O jogo de gato e rato acabara. Agora era um confronto direto entre dois corpos aumentados por máquinas que não tinham mais certeza de quem deveriam proteger. Você não faz ideia do que está mexendo, Roth disse, a voz tremendo entre raiva e algo mais profundo. Eles estão dentro de mim, dentro de todos nós. Não há como parar isso. Natasha o encarou, os olhos frios apesar do coração acelerado. É exatamente por isso que alguém precisa tentar. Ela ainda tinha acesso parcial, poucos segundos antes que os sistemas da Aspire detectassem a invasão por completo. Poucos segundos para decidir. Fugir com dados incompletos, ou ir mais fundo do que jamais planejara. Porque agora, ela sabia. O Nano 2.0 não era apenas o fim da privacidade. Era o início de uma humanidade programável. E naquele quarto isolado, longe das câmeras e das mentiras institucionais, o futuro da espécie estava sendo decidido não por discursos políticos, mas pela resistência de uma mulher que se recusava a entregar o próprio corpo ao sistema. O ar parecia mais pesado depois daquelas palavras. Não porque algo físico tivesse mudado, mas porque a verdade, uma vez dita, nunca volta para o lugar de onde saiu. Max Roth ainda segurava com força, os dedos cravados em seu braço como se quisesse atravessar a pele e alcançar os nanos por baixo dela. O sistema dele estava em alerta máximo. Os microajustes haviam cessado. Agora era força bruta, amplificada por algoritmos que priorizavam contenção acima de qualquer protocolo ético. Natasha sentia os próprios nanos trabalharem freneticamente,
para manter o corpo funcional. Eles não eram feitos para combate direto, mas para adaptação. E estavam aprendendo rápido demais. Ela percebeu algo perturbador. Seus nanos estavam reagindo não apenas aos estímulos físicos, mas às intenções de Hoff antecipavam movimentos antes mesmo que ele os executasse. Um reflexo espelhado do que ela havia sentido minutos antes no sistema dele. O Nano 2.0 não estava isolado. Ele estava se espalhando por compatibilidade. Você acha que é a primeira a tentar? Max Roth cuspiu, aproximando o rosto do dela. Hackers, ativistas, idealistas. Todos acreditam que estão salvando o mundo. Mas o mundo quer ser controlado. Quer ser guiado. Ele pressionou um comando interno. E Natasha sentiu uma onda de interferência atravessar o próprio corpo. Um ataque direto à assinatura biológica dela. Tentativa de desestabilização. Por um segundo, a visão ficou turva. Foi então que algo inesperado aconteceu. Os nanos dela responderam. Sozinhos, criaram um amortecedor químico improvisado. Redistribuíram impulsos nervosos, bloquearam o ataque antes que ele causasse dano sério. Não havia código explícito para aquilo. Era uma solução emergente, um comportamento aprendido em tempo real. Ela se libertou do aperto com um movimento rápido, usando a própria surpresa de Max Roth contra ele. O agente cambaleou para trás, confuso. Aquilo não deveria ter sido possível. Eles estão mudando você também, ele disse. A voz agora carregada de algo próximo ao pânico. Você sente? Não sente? Natasha começou a sentir, mas não do jeito que ele imaginava. Ela sentia clareza. Durante anos, lutara contra a ideia de que o corpo humano precisava ser corrigido. Agora, ironicamente, estava sendo salva por máquinas microscópicas que aprendiam com ela. A diferença era simples e brutal. Os nanos dela não obedeciam a uma autoridade central. Ainda, ela aproveitou a hesitação de Roth para aprofundar o acesso. Ignorou os alertas de risco que pipocavam em sua percepção aumentada. Se entrasse mais fundo na rede Aspire, talvez não conseguisse sair ilesa. Talvez nem conseguisse sair viva. Mas não havia mais escolha. Ela mergulhou. A rede nano se abriu como um organismo colossal, pulsante, vivo. Não era um banco de dados tradicional. Era um ecossistema neural, artificial, alimentado pelos corpos de milhões de usuários. Cada pensamento ajustado, cada emoção regulada, cada impulso químico era registrado, analisado, reutilizado. No centro de tudo, ela encontrou o núcleo do programa de harmonização social. Um nome bonito para algo monstruoso. O Nano 2.0 não impunha ordens diretas. Ele observava padrões de comportamento considerados controversos, agressividade excessiva, tendências de rebelião, impulsos de liderança fora do eixo institucional. Em seguida, aplicava microcorreções químicas graduais, pequenas demais para serem percebidas individualmente, poderosas o suficiente para remodelar uma sociedade inteira ao longo de meses. Não havia um botão de desligar. Havia apenas versões de humanidade consideradas aceitáveis. Enquanto isso, Max Roth lutava contra algo que nunca experimentara antes: a perda de prioridade. Seus nanos tentavam manter a autoridade, mas o sistema central estava avaliando. Ele não era mais apenas um usuário privilegiado. Era uma variável. Eles vão te consumir, ele gritou, a voz ecoando no espaço fechado. Você não entende. Isso não é controle externo. É evolução dirigida. Sem isso, a humanidade se destrói. Natasha puxou dele a verdade final sem palavras, apenas observando os dados fluírem. Hoff acreditava no sistema. Não por lealdade, mas por medo do caos sem ele. Ela poderia sair naquele instante, levar provas suficientes para expor o projeto, provocar debates, investigações, talvez até revoltas. Mas o sistema já estava em movimento. Mesmo se Aspire caísse, a ideia sobreviveria. Então ela fez algo que jamais planejou. Inseriu uma variável, um fragmento de código biológico aberto. Não um vírus, não uma arma, um desvio, algo que permitiria aos nanos aprender, não apenas com padrões aprovados, mas com escolhas conscientes de seus hospedeiros. Uma brecha mínima, quase imperceptível. Liberdade em escala microscópica. Os sistemas reagiram violentamente. Alarmes silenciosos dispararam na rede. Protocolos de contenção começaram a se fechar. O corpo de Ruff entrou em convulsão, incapaz de lidar com a sobrecarga de comandos conflitantes. Ele caiu de joelhos, sufocado pela própria conexão. O que você fez? Ele sussurrou. Agora frágil, humano demais. Natasha o observou por um segundo, longo demais para ser misericórdia, curto demais para ser crueldade. Dei uma escolha. Ela rompeu a conexão.
O impacto foi imediato. Seus nanos entraram em modo de recuperação profunda. O mundo físico voltou com violência, dor, exaustão, sangue na boca. Ela cambaleou até a porta, sabendo que agentes da DCB e sistemas da Aspire já estavam a caminho. Roth ficou para trás, respirando com dificuldade, preso em um corpo que já não respondia com a obediência automática de antes. Quando Natasha desapareceu na noite, levou consigo mais do que dados. Levou a semente de algo que o sistema não sabia como apagar. E, pela primeira vez desde o início da era dos nanos, a pergunta deixou de ser o que a tecnologia pode fazer pelo homem, e passou a ser: até onde o homem está disposto a deixar que ela decida por ele? A cidade nunca dormia, mas nesse dia, ela parecia inquieto. Natasha atravessou becos, corredores subterrâneos e passagens esquecidas, enquanto os nanos em seu corpo tentavam estabilizar funções básicas. O sistema dela estava diferente. Não danificado, expandido, como se algo tivesse sido desbloqueado e agora se recusasse a voltar ao estado anterior. Cada passo era acompanhado por uma sensação estranha de consciência ampliada. Ela não apenas sentia o próprio corpo, sentia os padrões ao redor. Fluxos elétricos nos prédios, oscilações biológicas nas pessoas que cruzavam seu caminho, microajustes acontecendo em milhares de corpos, sem que ninguém percebesse. A variável havia se espalhado, não como um vírus explosivo, mas como um eco, um sussurro, dentro da rede nano. Um ruído quase imperceptível, que incentivava algo esquecido. Decisão. Em um apartamento anônimo, escondido entre camadas de identidades falsas e protocolos de invisibilidade digital, Natasha finalmente parou. O silêncio era absoluto, apenas o som da própria respiração, agora desacelerando. Ela se conectou à rede clandestina. Os rostos surgiram como sombras em telas flutuantes. Homens, mulheres, identidades fragmentadas. Alguns estavam pálidos, outros eufóricos. Todos sentiam algo. Você fez alguma coisa, disse uma voz distorcida. A rede Aspire está instável. Outro membro interrompeu, quase sem conter a excitação. Não só instável. Os nanos estão hesitando. Microdesvios em decisões automatizadas. Pessoas relatando escolhas estranhas, mudanças de humor que não seguem padrões previstos. Natasha não sorriu. Não é falha, respondeu. É apenas opção. Ela explicou o que descobrira. O programa de harmonização social. A ausência de um botão de desligar. A verdade mais difícil de aceitar. Não havia um vilão único. Havia uma lógica que parecia correta demais para ser questionada. Silêncio. Alguns desligaram a conexão imediatamente. Outros permaneceram, absorvendo o peso da informação. Isso vai causar pânico, disse alguém. Se divulgarmos agora, o governo vai acelerar a implantação. Vão chamar isso de sabotagem terrorista. E se não divulgarmos? Respondeu Natasha. Eles moldam o mundo em silêncio. A decisão foi tomada sem votação formal. Como quase tudo naquele grupo, foi orgânica, fragmentada, imperfeita. A informação seria liberada em camadas. Vazamentos graduais. Documentos técnicos misturados a relatos humanos. Nada que pudesse ser descartado como teoria conspiratória com facilidade. Enquanto isso, a Aspire reagia. Nos níveis mais altos da corporação, executivos observavam gráficos que não faziam sentido. Padrões estatísticos estavam borrados. O comportamento coletivo já não seguia curvas previsíveis. Modelos falhavam. Projeções divergiam. Isolem os nós afetados, ordenou alguém. Reiniciem protocolos. Mas não havia nós claramente afetados. A variável não se comportava como código tradicional. Não podia ser isolada sem desligar milhões de corpos. E isso era politicamente impossível. Na DCB, o caso Max Roth foi rapidamente classificado. Colapso biotecnológico por uso excessivo de aplicativos nano. Um aviso silencioso foi emitido aos agentes. Limitem o uso de versões experimentais. Max Roth sobreviveu. Mas algo nele havia quebrado. Privado da prioridade automática, ele agora sentia cada dúvida, cada medo, cada decisão sem um amortecimento químico habitual. Para ele, a liberdade não foi libertadora, foi tortura. Enquanto isso, algo mais profundo acontecia. Crianças começaram a questionar ordens com mais frequência. Adultos hesitavam antes de decisões impulsivas que antes seriam suavizadas pelos nanos. Pequenas rebeldias. Nada que pudesse ser apontado como revolução. Ainda, Natasha observava tudo à distância.
sabendo que não controlava mais o que havia iniciado. E talvez essa fosse a parte mais importante. Ela não havia criado um novo sistema, apenas removera uma trava. A humanidade agora teria que decidir o que fazer com isso. E a pergunta que pairava no ar não era se o Nano 2.0 seria lançado, mas quem ele realmente serviria quando isso acontecesse. Toda revolução cria seus próprios predadores. Enquanto a variável se espalhava silenciosamente pela rede Nano, a Aspire entendeu algo que os governos ainda relutavam em aceitar. O problema não era técnico, era humano. E se a humanidade havia se tornado imprevisível, seria preciso pessoas específicas para restaurar a previsibilidade. Foi assim que Helena Kova entrou em cena. Helena não aparecia em coletivas de imprensa nem assinava documentos públicos. Dentro da Aspire, seu nome era sussurrado apenas quando algoritmos falhavam. Ex-neurocientista militar, especialista em comportamento emergente. Ela havia sido responsável pelos primeiros modelos que provaram ser possível influenciar decisões sem jamais emitir uma ordem direta. Para Helena, livre-arbítrio sempre fora uma ilusão estatística. Ela observava os gráficos agora distorcidos com uma calma quase reverente. Não havia raiva em seu rosto, apenas curiosidade. Alguém ensinou o sistema a escutar, disse ela, finalmente. Isso foi um erro. Ao lado dela estava Elias Monroe, representante oficial do governo no projeto Nano 2.0. Diferente dos políticos tradicionais, Elias não gritava nem ameaçava. Um homem treinado para transformar crises em discursos e tragédias em justificativas. A população já sente a instabilidade, respondeu ele. Questionamentos demais. Hesitação demais. Isso precisa parar antes do anúncio oficial. Helena inclinou a cabeça. Não vai parar, disse. Vai evoluir. A pergunta é se vamos guiar essa evolução ou se vamos reagir a ela tarde demais. No mesmo momento, do outro lado da cidade e da lógica institucional, alguém também observava os mesmos efeitos sob uma lente completamente diferente. John Navalny nunca planejara se tornar parte de nada grandioso. Professor de ética aplicada em uma universidade menor, ele sempre fora crítico moderado dos nanos, mas jamais um ativista. Até que percebeu algo estranho em seus alunos. As discussões mudaram. As respostas automáticas desapareceram. Estudantes que antes repetiam consensos começaram a discordar e a sustentar suas discordâncias com convicção. Jonah sentiu algo que não sentia havia anos. Esperança misturada com medo. Ele não sabia da variável. Não sabia de Natasha, mas começou a registrar tudo. Comportamentos, padrões, microdecisões, e publicou suas observações em um fórum acadêmico obscuro, longe do alcance imediato da Aspire. O post viralizou em círculos pequenos, mais influentes. Estamos testemunhando o retorno do conflito interno consciente, ele escreveu. E isso pode ser o evento mais importante da história moderna. A rede clandestina percebeu o nome dele quase imediatamente. Ele não é um de nós, disse alguém. Ainda não, respondeu Natasha. Ela observava os dados vindos de Jonah, enquanto sentia o próprio corpo se ajustar mais uma vez. Seus nanos estavam mudando o ritmo, não corrigindo, acompanhando, como se estivessem aprendendo a conviver com algo imprevisível. Ela mesma. Mas nem todos os novos jogadores estavam do lado da dúvida. Na DCB, um novo agente assumia discretamente investigações sensíveis. Maya Wren. Ela era diferente de Max Roth. Maya era cuidadosa, quase invisível. Não usava aplicativos de prazer. Não confiava cegamente nos ajustes automáticos. Mantinha seus nanos em modo mínimo. Algo raro e considerado suspeito. Ela analisou o caso Roth sem aceitar a versão oficial. Viu conexões apagadas rápido demais. Logs incompletos. Um padrão de interferência que não se encaixava em colapso por excesso de uso. Isso foi escolha, murmurou. Sozinha. E escolhas deixavam rastros. Quando Maya começou a cruzar dados, 3 nomes surgiram repetidamente em camadas diferentes do sistema. Natasha, Aspire e algo ainda mais inquietante. Um comportamento emergente sem origem clara. Não uma pessoa, uma tendência. O mundo estava entrando em uma fase que nenhum modelo previa completamente. Helena queria corrigir. Elias queria controlar a narrativa. Jonah queria entender. Maya queria a verdade. E Natasha só queria garantir que pela primeira vez, a humanidade tivesse a chance de errar por conta própria. O problema era que quando os sistemas de controle sentem medo, eles não pedem permissão para agir. E os próximos passos não seriam silenciosos. A primeira reação pública veio disfarçada de tranquilidade. A Aspire convocou uma coletiva global. Telões sincronizados. Rostos sorridentes, gráficos suaves. Elias Monroe,
apareceu como a face da estabilidade em meio à incerteza crescente. Sua voz era firme, calibrada para acalmar sem parecer autoritária. Ele falou de ajustes temporários, de ruídos estatísticos esperados em fases prévias de integração, de uma humanidade atravessando um momento natural de adaptação. As palavras eram escolhidas com precisão cirúrgica, nenhuma mentira explícita, apenas a verdade fragmentada o suficiente para não assustar. Enquanto isso, nos bastidores, Helena Cova ignorava completamente a coletiva. Ela observava algo muito mais importante. Os dados não estavam apenas instáveis, estavam criativos. Pela primeira vez desde a criação da rede Nano, surgiam correlações que não se repetiam. Pequenos agrupamentos de comportamento divergente apareciam e desapareciam sem seguir lógica previsível. Decisões contraditórias coexistiam no mesmo perfil biológico. A variável não é um erro, murmurou Helena. É um catalisador. Ela solicitou acesso total a um protocolo que estava enterrado desde os primeiros testes militares dos nanos. Um recurso que nunca foi usado, porque cruzava uma linha ética clara demais, até para Aspire. O nome era simples, modo de coerência forçada. Não eliminava escolhas, apenas as tornava cansativas. O sistema não impedia alguém de discordar, resistir ou questionar. Ele apenas aumentava gradualmente o custo biológico dessas ações. Cansaço mental, ansiedade, microdesconfortos emocionais. Nada que pudesse ser rastreado como punição direta, mas suficiente para ensinar o corpo a preferir a obediência. Helena sabia que ativar aquilo seria irreversível em termos políticos, mas também sabia que o caos era o maior inimigo de qualquer sistema de controle. E o caos estava crescendo. Preparem um teste localizado, ordenou. Regiões com maior índice de instabilidade decisória. Do outro lado da cidade, Maya Han sentia o efeito antes mesmo de entender a causa. Ela estava sentada sozinha, revisando relatórios, quando uma exaustão súbita tomou conta de sua mente. Não física, algo mais profundo. Como se pensar exigisse mais esforço do que deveria. Como se questionar doesse. Maya fechou os olhos, respirou fundo, ajustou manualmente seus nanos para o nível mais básico permitido. A sensação diminuiu. Ela congelou. Aquilo não era coincidência. Maya começou a cruzar dados em silêncio, ignorando protocolos internos. Percebeu que agentes que mantinham níveis mais altos de autonomia nano relatavam sintomas parecidos. Cansaço decisório, irritabilidade ao confrontar ordens, uma vontade quase física de aceitar explicações prontas. Eles não estão nos forçando, sussurrou. Estão nos treinando. Enquanto isso, Joe Naval enfrentava algo oposto. Nas suas aulas, o desconforto crescia, mas não nele, nos outros. Alunos reclamavam de ansiedade ao debater ideias. Alguns desistiam de argumentar no meio do raciocínio, como se o próprio pensamento se tornasse pesado demais. Outros, no entanto, insistiam. E esses pareciam mais vivos, mais atentos, exaustos sim, mais presentes. Jonah percebeu o padrão com um frio na espinha. O sistema está criando atrito seletivo, disse em uma transmissão privada para colegas de confiança. Está tentando nos ensinar que pensar dói. O vídeo vazou, não para o grande público, mas para os lugares certos. Fóruns independentes, redes paralelas, comunidades que já desconfiavam da promessa de harmonia total. Natasha observava tudo em tempo real. Ela sentia o atrito dentro de si também. Não como dor, mas como resistência. Seus nanos agora pareciam dividir o controle com algo mais antigo. Instinto, vontade, algo que não se traduzia em métricas. A variável que ela inserira estava funcionando, mas o sistema estava aprendendo rápido. Eles vão tentar nos cansar, disse ela à rede clandestina. Não com violência, com desgaste. Alguns membros começaram a desaparecer da rede. Não presos, não mortos, apenas desistentes. Pessoas que acordavam um dia e decidiam que lutar dava trabalho demais. Foi a primeira derrota real, mas também o primeiro sinal claro de medo do outro lado. Helena observava os resultados do teste com atenção quase científica. O modo de coerência forçada estava funcionando. As curvas voltavam a se alinhar. A imprevisibilidade diminuía. Ainda não é suficiente, disse Elias, surgindo ao lado dela. O anúncio do Nano 2.0 está próximo. Precisamos de aceitação, não apenas conformidade silenciosa. Helena assentiu lentamente. Então vamos transformar o cansaço em desejo, respondeu. As pessoas não precisam amar o sistema, só precisam sentir alívio quando param de resistir. Do lado de fora, protestos pequenos começaram a surgir. Nada massivo,
Nada organizado, mas reais. Pessoas cansadas, confusas, discutindo algo que não sabiam explicar direito. Apenas sentiam que algo estava errado. Maya, agora convencida de que estava do lado errado da história, se continuasse calada, fez algo que nunca fizera antes. Ela procurou Natasha. Não diretamente. Não ainda. Mas deixou rastros. Perguntas em lugares específicos. Códigos antigos da DCB que apenas alguém muito atento perceberia. Natasha percebeu. E sorriu pela primeira vez em muito tempo. O sistema estava se defendendo com tudo o que tinha. Mas ao fazer isso, estava revelando suas próprias engrenagens. E engrenagens, uma vez visíveis, sempre podem ser quebradas. A questão já não era mais se o Nano 2.0 seria lançado. Era o que aconteceria quando milhões de pessoas sentissem, no próprio corpo, que pensar livremente tem um custo, e ainda assim escolhessem pagar. O dia do anúncio chegou sem sirenes, sem alertas vermelhos, sem sensação de apocalipse. E talvez esse fosse o detalhe mais assustador de todos. O mundo acordou como sempre acordava. As cidades funcionavam, as redes estavam estáveis, os corpos regulados. O Nano 2.0 seria apresentado como um avanço inevitável, uma resposta madura a uma humanidade cansada de conflitos, crises e decisões difíceis demais. Elias Monroe apareceu diante das câmeras globais com o mesmo sorriso treinado de sempre. Vivemos tempos complexos, disse ele, e tempos complexos exigem soluções inteligentes. O Nano 2.0 não é controle, é cooperação. Não é imposição, é apenas cuidado. Milhões de pessoas ouviram aquelas palavras enquanto sentiam, no fundo do corpo, um pequeno alívio, uma suavização. O modo de coerência forçada estava ativo em escala quase total. Resistir exigia esforço. Concordar, descanso. Nos bastidores, Helena Kova observava os indicadores finais. As curvas estavam, enfim, se alinhando. O sistema aprendia a equilibrar desgaste e conforto com precisão assustadora. A aceitação está acima de 70%, informou um técnico. O suficiente, respondeu Helena. O resto se adapta, mas algo não estava previsto. Em pontos isolados da rede Nano, pequenas zonas de ruído persistiam. Pessoas que não apenas resistiam, mas permaneciam lúcidas. Cansadas sim, mas conscientes. Conectadas entre si por algo que não era código. Escolha compartilhada. Natasha estava em um desses pontos. Não em um bunker, não em um centro de comando, mas em um lugar banal demais para ser considerado ameaça. Um prédio antigo, infraestrutura analógica, paredes grossas, sinais imperfeitos. Ao lado dela, Maya Hen respirava fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Se fizermos isso, não há volta. Disse Maya. Nunca houve, respondeu Natasha. John Navalha observava os dados projetados à frente deles. Mãos trêmulas não de medo, mas de responsabilidade. Ele nunca quis ser parte de uma ruptura histórica, mas agora entendia que a neutralidade também era uma escolha. E uma cara demais. Não vamos desligar o sistema, disse Jonah. Isso causaria colapso. Dependência em massa. Mortes, eu sei, respondeu Natasha. Não vamos desligar nada. Ela ativou o último fragmento da variável. Não era um ataque. Não era um comando. Era uma pergunta. Um microimpulso distribuído pela rede Nano. Não como instrução, mas como experiência subjetiva. Por alguns segundos, milhões de pessoas sentiram algo estranho. Uma pausa interna. Um espaço entre o impulso e a resposta. Nenhuma dor, nenhuma euforia. Apenas silêncio interior. O suficiente para perceber. Alguns aceitaram o alívio oferecido pelo sistema, logo em seguida. Outros sentiram pela primeira vez o peso e a beleza de decidir, sem amortecimento. O modo de coerência forçada tentou reagir. Ajustou os níveis, aumentou o desgaste, mas encontrou resistência onde não esperava. O próprio sistema. A variável havia feito algo que Helena julgara impossível. Ensinar os nanos a reconhecer a escolha como dado válido. Não erro, não ruído, dado. As curvas começaram a se fragmentar novamente. Não em caos absoluto, mas em diversidade real. Modelos divergentes coexistindo. Previsões múltiplas. A máquina já não sabia qual humanidade priorizar. Isso não deveria ser possível, murmurou Helena, sentindo algo raro. Dúvida. Elias percebeu, antes das câmeras captarem. Sua voz falhou por 1 milésimo de segundo. O sorriso vacilou. Pequeno demais para o público perceber, grande demais para passar despercebido pelos sistemas de análise. A narrativa perfeita havia rachado. Na DCB,
Ordens conflitantes começaram a circular. Alguns agentes obedeceram automaticamente. Outros hesitaram. Alguns, como Maya, desligaram transmissões e fizeram nada. E esse nada mudou tudo. Ruff assistia ao anúncio em silêncio, em um quarto branco, longe de cargos e privilégios. Sentiu o cansaço. Sentiu o vazio. Sentiu algo que não sentia havia décadas. Responsabilidade. O mundo não entrou em colapso. Não houve revolução imediata. Não houve vitória clara. Houve algo mais difícil de controlar: pluralidade. Nos dias seguintes, o Nano 2.0 foi lançado, mas não como planejado. Estados exigiram versões modificadas. Grupos recusaram integrações completas. Debates emergiram onde antes havia consenso automático. O sistema continuava poderoso. A Aspire continuava influente. O governo continuava governando. Mas algo fundamental havia mudado. Agora cada ajuste precisava disputar espaço com a vontade humana. Natasha desapareceu mais uma vez. Não como fugitiva, como possibilidade. Um nome que surgia em conversas sussurradas, fóruns fechados, teorias nunca confirmadas. Jonah voltou a dar aulas. Cansado e inspirado. Maya seguiu investigando, agora sem fingir neutralidade. Helena continuou observando, talvez pela primeira vez sem total certeza. E Elias aprendeu que controlar narrativas é inútil quando as pessoas reaprendem a pensar. A humanidade não venceu a máquina, mas também não se entregou completamente a ela. E talvez esse fosse o único final possível, porque o futuro não pertence a sistemas perfeitos, mas a espécies que, mesmo cansadas, escolhem continuar decidindo. E a partir daquele dia, toda vez que alguém sentia o peso de pensar por conta própria, e ainda assim seguia em frente, uma verdade silenciosa se confirmava. A liberdade nunca foi confortável, apenas essencial. E talvez o mais inquietante dessa história seja o fato de que ela ainda não terminou, porque o sistema continua lá, aprendendo, se adaptando. E, em algum lugar, alguém continua fazendo escolhas, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sabendo o preço. E agora, eu te pergunto, se alguém pudesse decidir por você, suavizar suas dúvidas, aliviar o peso das escolhas, você aceitaria? Ou preferiria continuar cansado, imperfeito, mas livre? E se você gostou dessa história, deixa seu like aqui, porque isso me ajuda a continuar criando histórias épicas como essa. Se quiser acompanhar mais aventuras de outros universos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima.